Pode se sentar, igreja. Obrigada, gente. Glória a Deus. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a esperança que não se apaga. Amém? O texto base para essa reflexão está em Romanos 15, 13. A minha versão é NVT. Glória a Deus. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Tudo a ver com o que a gente acabou de louvar, né? Glória a Deus. E antes da gente começar a falar sobre a esperança que não se apaga, eu queria que a gente pensasse um pouco que esperança é essa. Porque a gente tem esperança de muitas coisas, né? A gente tem muitas expectativas acerca de muitas coisas na nossa vida. Mas a esperança que não se apaga, ela precisa ter um fundamento. Né? Ela é um fundamento na nossa vida. Do qual, se a gente não entender o começo dele, a gente vai permitir que essa esperança se apague. E ainda que ela não é para se apagar. Romanos 5, põe para mim. 5:1. Portanto, uma vez que pela fé, vai até o 2, tá? O 1 e o 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Aleluia! Coloca agora para mim, irmão, Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. 16. Pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Glória a Deus. Então é sobre essa esperança que a gente precisa fundamentar a nossa vida. A esperança no sacrifício de Jesus. E o maravilhoso é que quando a gente olha para essa esperança, está tudo pronto. O Senhor já fez. Ele já foi na cruz, Ele já pagou os nossos pecados, Ele já resgatou nossas vidas, Ele já nos deu a adoção através do sacrifício dEle. Agora nós somos co-herdeiros com Cristo. E isso enche a nossa vida de uma esperança que não pode ser roubada de nós. Não é sobre se está dando tudo certo, se está tudo fluindo do jeito que eu desejo, da forma que eu fiz os meus planos. Não é sobre isso. Mas é algo que vai fazer a gente olhar também para as nossas expectativas terrenas, a nossa esperança, nossos projetos, com um olhar diferente. Volta no 5, agora o versículo 3. Vai dizer assim: também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Pode continuar. 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo
para nos encher o coração com o seu amor. Glória a Deus. Então aqui o texto ele nos apresenta que a partir do momento que a gente entende quem é a nossa esperança viva, a gente vai passar sim por todas essas situações que a gente já passa, mas com uma perspectiva diferente. Não é apenas por um sofrimento vão, uma expectativa que pode ser passageira, não. Fala que tudo que acontece com a gente vai produzir algo melhor em nós, porque o objetivo do Senhor é nos aperfeiçoar em seu amor. Amém? Glória a Deus. Então, a partir do momento que a gente permite que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, que Ele nos molde, nos aperfeiçoe, Ele vai nos fazendo firmar essa consciência de que Ele é a nossa esperança viva. E ainda que eu passe por todo tipo de situação, a minha fé ela fica inabalável, porque ela não está nas coisas que eu vejo, mas nas coisas que eu tenho certeza, que é o que a gente já viu, o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele já conquistou na eternidade para nós. Amém? Glória a Deus. A esperança é a força que nos mantém de pé. Quando tudo parece desmoronar, ela é a luz que brilha, mesmo nos vales mais escuros. O Romanos 15, 4, vai dizer assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Então, a fonte de toda a esperança, de todo o entendimento que nos faz avançar na caminhada com o Senhor, é a palavra de Deus. Então, se eu não ter relacionamento com a palavra de Deus, vai ser mais difícil eu cultivar essa esperança, porque eu não conheço. Aí eu vou basear a minha esperança do que eu estou ouvindo. E não pode ser apenas o que a gente ouve. A gente sabe que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Só que não pode ser o ouvir da palavra de Deus apenas de fora para a gente. Mas a gente se relacionar com a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele tem desejo de se revelar para nós, né? De forma íntima, com entendimento, com clareza daquilo que Ele quer de cada um de nós. Então, a gente não pode terceirizar o relacionamento com a palavra de Deus. Então, se eu terceirizo o relacionamento com a palavra de Deus, é algo que faz essa esperança ficar baixa. Por quê? Porque talvez eu tenha relacionamento nas terças, nos domingos, nos estudos, mas eu tenho 7 dias na minha casa, 30, 31 dias no mês e 300 e poucos dias no ano. Então não dá para a gente basear a nossa fé, a nossa esperança, terceirizando o relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Está dando para acompanhar, irmãos? Glória a Deus. Coloca 2 Tessalonicenses 2,16. Uma promessa do Senhor para nós. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e uma maravilhosa esperança. Glória a Deus. Então, quando a gente vai decorrendo a palavra de Deus, isso vai crescendo, vai fermentando dentro da gente, porque a gente vai se alimentando da palavra que é viva. E aqui no Romanos 8, a gente leu o 15, o 16, o 17. Coloca agora para mim o 18, por favor. Eu já li isso muitas vezes. E eu amo esses versículos. Mas eu confesso que dessa vez o Senhor mostrou algo que eu ainda não tinha percebido. Fala assim, ó. Considero que os nossos sofrimentos de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Ele está falando da glória que vai ser revelada na eternidade. 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que,
com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Glória a Deus. Aí você fala assim, o que isso tem a ver? Aqui, antes, a gente viu que o Senhor, Ele fez o sacrifício, Ele nos reconciliou com o Senhor, nos deu o direito da adoção. A gente é cordeiro com Cristo através do sacrifício de amor dEle. E aí, o texto vai falar que tudo isso que a gente passar aqui nessa terra, nos anos que a gente viver por aqui, não se compara com a glória que vai nos ser revelada. Glória a Deus, a gente sabe disso. E aí, fala que a terra aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E a gente já sabe que nós somos esses filhos de Deus, que precisa manifestar o quê? A glória de Deus, o amor de Deus. Mas, o próximo versículo, que fala que toda a criação foi submetida, né, a uma existência fútil, aqui está falando do pecado original. O Senhor precisou, porque o pecado entrou, Ele condenou toda a criação por causa do pecado. E o 21 fala assim, na esperança de que os filhos de Deus, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. E aqui, na esperança, é o Senhor falando da esperança dEle. Glória a Deus. E eu falei, meu Deus, eu li de novo, falei, é isso mesmo que eu estou entendendo? Então aqui, está falando o quê? A gente precisa manifestar a glória de Deus como filhos de Deus. É o amor do Senhor. Essa palavra chegou na minha vida, a salvação chegou na minha casa. É isso que eu preciso declarar para o meu próximo, meu vizinho, para o meu amigo, para quem trabalha comigo. Eu preciso manifestar a glória de Deus. Às vezes a gente acha que o manifestar da glória de Deus é a gente fazer coisas estrondosas, que fica distante da gente, a gente fica inalcançável, a gente não consegue. Mas não, aqui está falando, você se manifestar como filho de Deus. Salvação chegou na minha vida, amém. Eu sou filho de Deus, glória a Deus, estou salvo, eu creio nisso. Então se manifesta como filho de Deus. E aí fala que o Senhor submeteu toda a criação na esperança. É Ele que está falando isso, na esperança de que a gente manifeste a glória dEle. E essa gloriosa criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Essa é a nossa realidade hoje no mundo. Vidas e vidas sendo escravizadas pelo pecado, pelo vício, pela falta do Senhor, por falta de conhecer a palavra de Deus, por falta de temor a Deus. Às vezes já se relacionou com o Senhor, mas ainda não tem o temor de Deus. E aí não conseguiu permanecer porque achou que pelas suas obras conseguiria fundamentar a sua vida de fé e não consegue permanecer, não consegue persistir. E aí o Senhor está falando que espera, tem uma expectativa, uma esperança, que é com o manifestar dos filhos dele, essas pessoas sejam alcançadas. Nós somos a criação de Deus. E os que ainda não estão aqui também são a criação de Deus. Eles também são filhos do Senhor. E eles estão sedentos por isso. Então a gente olha para a nossa esperança viva, o Senhor já mostra tudo pronto. O sacrifício de Jesus pronto, o amor dEle, a salvação, glória a Deus. Tudo declarado na nossa vida. Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que direciona a nossa vida, quer governar os nossos pensamentos, quer equilibrar a nossa vida, trazer tranquilidade, serenidade nas nossas decisões. Ele nos deu tudo que a gente precisa. E agora Ele está mostrando que Ele espera algo de nós. Amém? Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. O 23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, que é a eternidade, aqui está falando, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Glória a Deus. O 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam
e que são chamados de acordo com o seu propósito. Glória a Deus. Então aqui a gente volta lá no Romanos 5, que fala que a gente vai passar por todos os tipos de situação de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. A esperança é a luz que permanece acesa, mesmo nos vales mais escuros. Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Está em Jó 19, 25. Um outro exemplo, a Ana, que orava, esperando pelo milagre do filho, e o Senhor concedeu Samuel para ela. A Ana orou e esperou. Paulo cantava na prisão. Aqui está mostrando pessoas comuns, que colocando a sua esperança no Senhor, eles conseguiram passar por situações que a gente nem consegue imaginar, de tão difíceis e desafiadoras que foram, mas com a fé deles inabalada. Porque ela não estava fundamentada em coisas terrenas e passageiras. E eles tinham uma firme convicção, sabendo que Deus ia operar. Amém? Glória a Deus. Deus é a fonte de esperança. Romanos 15, 13, a gente já leu assim. Que Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então aqui, quando ele fala que a gente vai ficar cheio de alegria e paz, ele deseja o quê? Que a gente transborde. Não é para a gente ficar cheio de alegria e paz, para a gente levar a nossa vida feliz, sem dificuldade, sem preocupação, tudo tranquilo. Não. Para que a gente transborde de esperança, transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui a gente consegue conectar com o mesmo texto que fala que a terra geme pelo manifestar dos filhos de Deus. Ele deseja que a gente transborde dessa esperança. Ele deseja que essa esperança seja algo tão, sabe, o pezinho na terra, mas os olhos no céu, e a gente almeje com tanta alegria essa esperança viva do Senhor Jesus, um dia a gente estarmos na eternidade com Ele, que a gente vai querer levar um monte de gente para lá. Através da nossa comunhão, através da nossa amizade, através de uma oração. Eu não sei quais são as oportunidades que o Senhor dá para cada um de nós, mas todos os dias Ele nos dá muitas oportunidades. Esse é o manifestar dos filhos de Deus. Amém? A esperança nos faz sonhar, resistir e avançar. A constante rendição ao Senhor não depende das circunstâncias. O exemplo de Paulo em Atos 16, 25. Coloca para mim. Ele estava pregando na cidade. E aí a gente conhece esse texto e fala que tinha uma mulher que estava endemoniada. E ela ficava andando atrás dele, falando, esses são os filhos de Deus, sei o quê. E aí Paulo vai e expulsa o demônio da mulher. E os donos daquela mulher, eles ganhavam dinheiro com aquilo. E aí eles ficaram enfurecidos. Por quê? Porque Paulo acabou com o negócio deles na cidade. Porque todo mundo estava, sedento. Imagina, gente, vamos colocar hoje uma pessoa. Coloca uma pessoa na praça e essa pessoa começa a falar as coisas. Não vai ficar um monte de gente ao redor? E se tiver alguém ganhando dinheiro com isso? Agora você imagina um filho de Deus, manifestada a glória de Deus, chegar lá e expulsar o demônio dessa pessoa. Vão querer pegar ele. Ninguém vai deixar barato. E aí, Paulo vai preso, é chicoteado. E lá, fala que à meia-noite, olha lá, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Glória a Deus. Então, aqui está um relacionamento de uma pessoa com Deus, que ela não está baseando a fé, a esperança dela no que ela está vendo. Para ele levantar à meia-noite para fazer isso já era um hábito na vida dele. Isso não foi difícil para ele. Já era um hábito. Talvez ele já tinha programado isso aí na vida dele. E aí ele começa a entoar de forma que os outros presos também ouvem o louvor a Deus. Então, a constante rendição ao Senhor, ela não depende das circunstâncias. Isso nos ensina que mesmo no dia mau, coloque a sua vida diante do Senhor.
Ainda que você esteja com muitas preocupações, esteja com pressas, fala, Senhor, é esse tempo aqui que eu tenho. Mas não pule essa etapa do seu dia. Porque ainda que você não tenha muito tempo naquele momento, o Senhor tem coisas preciosas para tratar no seu coração. E talvez nos preparar para o decorrer do nosso dia. Amém? Então aqui ele apresenta, né, esse relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Em Lamentações 3, 21 ao 23, vai falar a respeito das misericórdias do Senhor. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Glória a Deus. Grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Então aqui é um grande lembrete que a gente pode deixar. Acordou naquele dia que você fala assim, meu Deus, o que vai ser hoje? Eu tenho tanta coisa para dar conta, tenho tanta coisa para resolver, eu não sei o que eu vou fazer. Aí você abre, Lamentações 3, do 21 ao 23. Você fala assim, não, a minha esperança vai ser renovada lá. Ó. Ainda ouso, porém, ter esperança. Por que ele ainda ousa? Porque talvez o cenário estava totalmente contrário do que ele estava declarando. Mas por fé, ele falou, quando eu me recordo disso, o amor do Senhor não tem fim. Então a gente levanta e fala, Senhor, eu sei que o seu amor não tem fim, Pai. Eu estou com esse monte de coisa aqui diante de mim, e sem a provisão do Senhor, sem a direção do Senhor, eu não dou conta. As suas misericórdias são inesgotáveis. 23. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Aleluia. Então, a gente precisa alimentar o nosso espírito das verdades do Senhor. Porque essas verdades, elas não estão fundamentadas nas coisas passageiras desse mundo. E elas vão enraizando verdades absolutas dentro de nós. Que quando a adversidade vem, a gente tem munição contra elas. A gente sabe se posicionar. Assim como Davi fala no Salmo 42. Ele chega e fala assim, minha alma, por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Foi em Salmos 42, 11. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e o meu Senhor. Glória a Deus. Então, quando a gente se alimenta dessas verdades, ainda que a gente acorde num dia mal, a gente acorde triste. Esses dias, eu dei um testemunho aqui. Esses dias eu acordei mal, gente. Acordei triste. Pensa na pessoa que acordou triste. E olha que eu não tenho nada contra, tá? Se tiver café, eu estou bem. Se não tiver café, eu estou bem. Eu sou tranquila, eu acordo na paz. E nesse dia, eu acordei igual Davi. Falei, minha alma está abatida. Eu não estou bem. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, Renato fez café, assei um pão de queijo. Eu não sei o que ele foi falar comigo, eu comecei a chorar. Eu acho que ele deu até uma assustada na hora. Que eu comecei a chorar, eu comecei a falar um monte de coisa. Eu falei, Senhor, eu não estou equilibrada hoje, não. Eu preciso do Senhor. Eu fui para a presença de Deus. Deus, tem misericórdia da minha vida. O que está acontecendo comigo? Senhor, restaura meu coração, restaura meus pensamentos. E era uma terça-feira, eu acho. Eu acho que era uma terça-feira. E aí, tinha culto, eu atendi, tinha outras coisas que eu tinha que fazer, fiz as coisas, tinha o culto. Eu saí da minha casa assim, irmãos, Deus, hoje, se tiver um apelo, eu sou a primeira que estou lá na frente. Eu não quero nem saber, o negócio é comigo mesmo. E eu vim com o meu coração, falei, Senhor, eu preciso de restauração na minha alma hoje. Meu coração, ele está abatido. Aí, beleza, era a pastora Fernanda pregando. Aí a pastora ministrou tal, e eu recebendo aquela palavra, glória a Deus, já foi dando aquela respirada. Aí eu levantei para ir no banheiro, e ela falou assim, irmãos, vem todo mundo para frente. Falei, glória a Deus. Então assim, a gente precisa ir na fonte recorrer.
A gente precisa colocar diante do Senhor a verdade que está no nosso coração. Assim como Davi fez. Está ruim, está abatido, está triste, coloca diante do Senhor. Senhor, eu estou desse jeito, mas eu sei, igual o Jó falou, que o meu Redentor vive. Eu sei que a restauração da minha vida está no Senhor. A minha esperança viva, que não vai se apagar, está no Senhor. O Senhor é a fonte de toda a vida, de toda a verdade, de toda a libertação, restauração que a gente precisa. Então não dá para a gente terceirizar ou falar assim, não, hoje não dá, não tem tempo. A nossa vida depende disso. Depende disso. Amém? Glória a Deus. Provérbios 23, 18, afirma que há esperança para o futuro. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Glória a Deus, aleluia. E que esperança é essa que não vai ser frustrada, que a gente já está falando aqui? É a esperança no Senhor. Colossenses 1, 19 ao 23. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, quando foram anunciados em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então aqui, ele vai nos apresentar que às vezes, aqui não está falando que esse povo saiu da presença de Deus, mas falou que se distanciaram da verdade. Não foi isso que a gente leu? Então foi do agrado do Pai que no Filho habitasse toda a plenitude. E aí o Filho, assentado ao céu à direita de Deus Pai agora, nos deixou o Consolador. E tudo que a gente precisa dessa plenitude, agora está dentro da gente. Amém? Glória a Deus. Olha lá, ó. Ele reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus trouxe a justificação sobre a nossa vida. Então, diante do Senhor, nós somos santos e justos, através do sacrifício de Jesus, não pelo que a gente faz. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Então, aqui Paulo está apresentando para a gente que a gente precisa ter uma ação diante da nossa esperança viva. A gente precisa agir de encontro para permanecer firme nessas verdades que um dia trouxe essa libertação. Quando a verdade foi proclamada, você levantou a mão, veio quebrantado, aceitou Jesus, falou, Deus, eu quero mudar minha vida, eu quero me batizar, e foi aquele alvoroço, aquela reviravolta, e glória a Deus, aleluia, por isso. Só que é nessa mesma caminhada que a gente vai crescendo em maturidade, em experiência, em perseverança, por tudo que vai acontecendo, a gente vai encorpando o nosso corpo, vamos dizer assim, espiritual, nosso espírito, a gente vai tomando mais forma, a gente vai ficando mais resistente, e a gente não vai se afastar dessas verdades, porque se a gente afastar, a gente enfraquece, porque a nossa vida depende dela. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos fazer essas declarações de fé todos os dias. A gente precisa colocar a nossa vida diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, para que a gente fique fortalecido, para que a gente não se afaste dessas verdades. Amém? Compartilhe esperança com alguém. Glória a Deus. Põe 1 Pedro 3,15. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida.
E se alguém lhes perguntar a respeito da esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Para só um pouquinho. Se a gente for indagado hoje a respeito da nossa esperança, a gente consegue explicar o porquê que a gente crê no que a gente crê e o tanto que a gente crê? Porque isso parece loucura para um monte de gente. Parece que não faz sentido. Ainda mais quando a gente está passando por situações de provação, de aquelas lutas loucas que vêm para nos aperfeiçoar na fé. As pessoas olham e falam assim, mas eu não entendo. Por que você crê no que você crê? Ou, quem é mais audacioso, é assim, cadê seu Deus? Em outras palavras. A gente consegue explicar qual é a razão da nossa fé? Onde está a nossa esperança viva? Porque eu não marquei aqui o texto, mas tem um texto que vai falar assim que esses são os fundamentos elementares. A gente precisa conhecê-los. Batismo, um só Deus, o sacrifício de Jesus. A gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Porque se a gente for indagado a respeito da nossa fé, a gente sabe conversar. O 3:16. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. A gente não está falando da gente ser justiceiro, porque você tem que crer em Jesus, você não quer Jesus, vai para o inferno, acabar com a vida da pessoa, não é isso. É de forma respeitosa, amável, e saber atrair essa pessoa para o mesmo amor que te atraiu um dia. É saber declarar sua fé com tanta alegria e paz no seu coração, porque a gente tem essa esperança viva, que a pessoa vai falar para a gente, é isso aí que eu estava precisando. Essa fé que eu preciso. Essa esperança que eu preciso. Essa alegria da salvação que eu preciso na minha vida. Um dia, eu estava trabalhando um dia comum. Que nunca é comum no salão, né, gente? Cada vez é uma coisa. E eu fiquei muito feliz. A pessoa falou assim para mim assim, ela não tinha se convertido ao Senhor ainda. E ela falou assim, Beatriz, eu preciso conhecer o Senhor que eu ouço nos louvores. Irmãos, aquilo ali para mim foi assim, meu Deus, tá facinho. Sabe aquela sensação? E é essa fé que a gente precisa apresentar para as pessoas, irmãos. Mas viver no mundo de Nárnia, está tudo dando certo para mim, porque eu tenho Jesus, não vou passar problema. Não, não é isso. É ter uma fé viva, cheia de alegria e esperança. Se a gente apresentar uma fé que está enfraquecida, porque a gente não está alimentando, não está lendo a palavra, não está orando, não está se consagrando, não está fortalecendo, não conhece os princípios elementares da fé que você diz que crê. Você declara que você levanta a sua bandeira a respeito do Senhor. Eu sou servo do Senhor. Numa reunião de família, tem um monte de gente que não crê em Deus, que não serve a Deus. Alguém indaga você não sabe responder. E a gente precisa. Porque nesse texto, que eu não sei onde está, ele vai falar assim, que ele queria falar de algo mais consistente, a respeito de maturidade. Ele queria que a gente estivesse preparado, mas aquele povo naquela ocasião, não estou falando da gente, aquele povo naquela ocasião, eles não conseguiam falar os princípios elementares da fé deles. E Paulo chega e fala assim, eu quero falar de outras coisas com vocês, mas não está dando. Irmãos, isso não pode acontecer com a gente. Né? Isso não significa que todo mundo é chamado para a mesma coisa, nada disso, é a nossa fé. É o Filho de Deus, a manifestação do Filho de Deus, que a terra e toda a criação está gemendo pela manifestação. A palavra de Deus chegou na minha vida, Senhor, eu creio nessa palavra, eu sei que ela é verdade. Ela me resgatou das trevas, ela me tirou do vício, ela me tirou da prostituição, e foi da onde que o Senhor nos tirou. E agora que o Senhor fez tudo isso, eu preciso apresentar essa mesma fé para alguém. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente transborde. Ele não quer que a gente fique cheio e guardado.
Ele quer que a gente transborde dessa esperança viva. Glória a Deus. 1 Pedro 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora. Me perdi. Deteriorar. Eita, Jeová da glória. Deteriora. Guardada para vocês no céu. Glória a Deus. Amém? Deus não nos chama para uma fé superficial, mas para uma fé que rompe limites, que espera com propósito, que confia sem reservas, que obedece mesmo sem entender, que se lança na presença que transforma. Ele nos convida a viver além das aparências, além das circunstâncias, além de todo o controle humano. Ele deseja que a gente viva na dimensão da fé. Glória a Deus. Um exemplo visual disso aqui, 2 Reis 6, eu acho. Vai falar? É esse mesmo. Coloca no 16. No 15. Aqui vai falar a respeito do rei da Síria. Ele estava em guerra contra o povo de Israel. E aí, ele estava projetando umas armadilhas para encontrar com o povo de Israel e matar eles. E aí, o profeta Eliseu falava para o rei assim, olha, vai para outro lugar porque eles colocaram uma armadilha em tal lugar. Aí, o plano do rei da Síria era frustrado. Aí, depois, ele falava, olha, agora eles estão em tal lugar, muda de novo a rota. E aí, o rei da Síria, ele ficou furioso, porque ele fez uma reunião e ele falou assim, tem alguém delatando, né? Fala. O 11, vai falar que ele ficou furioso com essa situação. O rei da Síria reuniu os seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? E aí um deles vai e fala assim, não, senhor, não é nenhum de nós. Eles têm um profeta, que era Eliseu. E aí ele vai e fala assim, onde que Eliseu está? Aí ele vai ao encontro de Eliseu, porque ele quer matar Eliseu, né? E aí, pela manhã, o servo de Eliseu sai e olha. Obrigada. Ele vai e fala assim, Senhor, a gente está cercado, é o fim. E Eliseu fala para ele assim, não tenha medo. O 16. Obrigada. Disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. E isso fala a respeito dessa dimensão da fé. E aí o servo não entende nada, ele ora e ele fala, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja. No 17, então Eliseu orou, ó Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Glória a Deus. Então ali o Senhor tinha enviado um exército de anjos para guerrear por eles. Essa é a dimensão da fé que a gente precisa viver. Porque com os olhos naturais, o servo estava quase se rendendo já. Era ele e Eliseu, e a cidade rodeada.
E Eliseu, né, gentilmente fala, Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele para que ele veja. Ele fala assim, não tenha medo. Então, em nome de Jesus, que a gente possa viver nessa dimensão de fé. Em nome de Jesus. Quando aqueles levantes vierem diante de nós, porque chega, irmão, chega o dia mau, chega o dia que a gente está abatido, o dia que a gente está triste, o dia que a gente está doente, todos esses dias é sujeito à nossa humanidade, é normal. Mas que diante desses dias, a gente, diante da presença do Senhor, fala, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me faz ver o que eu não estou vendo, me faz entender o que eu não estou entendendo, da onde realmente está vindo essa luta diante de mim. Para que a gente possa caminhar em fé no sobrenatural de Deus. Não naquilo que a nossa mão alcança, aquilo que os nossos olhos contemplam, mas na dimensão da nossa fé. Em nome de Jesus, porque isso já foi liberado para as nossas vidas. Todos nós temos o livre acesso. Essas coisas que a gente é extraordinário, é maravilhoso. Não viva à margem do que Deus quer fazer. Não se contente com o natural quando o sobrenatural está disponível. Não negocie sua fé por segurança, nem sua obediência por lógica. Em nome de Jesus. Sem a esperança, nós desistiríamos da missão. E em meio às dificuldades e lutas, e os obstáculos, a esperança que nos mantém é estar com os olhos fixos em Jesus. A esperança em Deus nunca decepciona. Ela nos prepara para o milagre e sustenta até que Ele chegue. Essa esperança que está diante de nós nos faz alcançar a maturidade em Cristo. Entrarmos no seu descanso e de ver a nossa vida e sociedade transformada pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A gente precisa viver nessa dimensão de fé, com a nossa esperança, em toda a nossa expectativa, naquilo que está pronto. Jesus, o sacrifício de Jesus, o amor dEle, o Espírito Santo que Ele já liberou para nossas vidas. A gente tem acesso. Que a gente tire, né, assim, do nosso pensamento que é algo que é inalcançável, que está longe demais para mim. Por que a gente faz isso? Por causa da comparação. A gente acha que do mesmo jeito que acontece com o irmão, vai acontecer com a gente. E não é, porque nós somos diferentes. Mas não significa que é mais poder de Deus ou menos poder de Deus, porque é o mesmo poder de Deus. É o manifestar dos filhos de Deus. Por causa de quê? Do Espírito Santo que está em nós. É um Espírito Santo diferente para cada um? Não é. É o mesmo Espírito Santo. Todos nós temos acesso a Ele. Amém? Que a gente não viva, né, apenas querendo que a nossa vida sustente as remediações, as emergências, as urgências, mas que a gente viva, Senhor, o que o Senhor deseja. Quais são os seus planos, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer para mim. E a gente vai se envolvendo com o pulsar do coração de Deus, com aquilo que o Senhor está sonhando, aquilo que o Senhor está planejando. Quando eu vi aquele texto, que o Senhor falou que é na esperança, e era Ele que estava falando na esperança, eu falei, não, Deus, eu estou falando de esperança, né, estudando sobre esperança, e o Senhor não está apenas falando apontando uma esperança viva, mas Ele está mostrando a esperança que Ele tem, que a gente se manifeste como os filhos dEle, salvos, remidos, cheios de amor, de alegria, de fé, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé?